Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. E agora, José, novas denúncias surgem contra o senador José Agripino, que passa a ser mais uma vez investigado pela Procuradoria-Geral da República. Desta vez, sob suspeita de operações que decorrem de desdobramentos da Operação Lava Jato. Desse momento, acaba de encontrar informações, indícios de que o senador José Agripino teria recebido pagamento de propina da construtora OAS. Dentre outros motivos, teria articulado a situação de que, junto ao BNDES, estaria sendo facilitado o recebimento de pagamentos para o andamento das obras da construtora OAS. Teria acontecido, segundo as denúncias que nós recebemos e apuramos, esse tipo de participação, de articulação do senador José Agripino. Como também já foram detectados em torno de 44 depósitos não identificados que poderiam, segundo as denúncias, estar comprovando que o senador José Agripino teria recebido ilegalmente, no período da campanha eleitoral em 2014, recursos destas empresas, né? Fica realmente aí essa situação muito complicada e nos traz a lembrança, aquela velha pergunta: e agora, José, como uma das principais metralhadoras da oposição em relação ao governo federal, também investigado por suspeita de corrupção no caso da Petrobras, como é que fica agora uma das vozes mais importantes da oposição no Brasil inteiro? Muitas vezes se percebe que parece que para todo lado onde se for tentar investigar vai se achar sempre alguma coisa, justamente porque tudo, como sempre dizemos aqui, começa no viciado e prostituído processo eleitoral. Nós acompanhamos esse tipo de situação onde políticos amealham dinheiro de empresas diretamente, indiretamente, através de Caixa 1 ou Caixa 2, mas depois aquilo que seria teoricamente uma doação espontânea, amigável, eleitoral, acaba se tornando de fato um investimento. E depois indica obra aqui, indica obra ali, recebe esse dinheiro de volta, às vezes de uma maneira mais profissional, em outros momentos de uma maneira mais sofisticada, a depender do esquema de cada um. Existem aqueles políticos mais amadores e aqueles que conseguem até mesmo abrir contas no exterior, como lembremos aqui o caso do próprio Eduardo Cunha, presidente da Câmara, né? Mais que batom na cueca já foi encontrado, mas até agora continua balançando e ainda não caiu. Como dissemos ontem, aqueles que pronunciaram a frase "não vou renunciar à presidência", caíram. Já vozes no Congresso Nacional começam a defender a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Em torno de 40 parlamentares ontem ficaram perfilados nesse sentido. Mas, em relação a esse caso do senador José Agripino, o próprio acabou dando declarações de que só vai se pronunciar oficialmente quando for oficialmente notificado destes fatos. Ele que já vem sendo investigado sobre suspeita de recebimento de propina de em torno de alguns milhões de reais por parte naquele caso específico que foi a Operação Sinal Fechado, do empresário, a partir do empresário George Olímpio, que fez a delação premiada. Agora, mais uma denúncia que teria recebido propina, parte informalmente por baixo do pano e parte pagas através do Diretório Nacional do DEM. O senador teria recebido esses pagamentos de propina que viria da construtora OAS, também envolvida nessa operação Lava Jato. A gente fica numa situação onde alguns elevam as vozes e vão pedir o impeachment. Parece que se tiver que ter impeachment, tem que ter para todo mundo, ou quase todo mundo, do Congresso Nacional. Teria que se dissolver tudinho e daqui a pouco convocar eleições gerais, porque quanto mais se investiga, mais se descobre e mais se alcança os tentáculos da corrupção em nosso país, com representantes em todos os estados e agora atingindo mais uma vez uma das vozes mais expressivas da oposição nacional, que tanto critica os casos de corrupção do governo federal, que é o senador Potiguar. Para todos nós, e nós ficamos aqui aguardando a resposta do próprio senador. Na hora que ele posicionar-se oficialmente sobre o assunto, nós vamos compartilhar também com vocês aqui esta informação. Boa tarde, cidadão, está começando e daqui a pouquinho vamos conversar com o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores, e em seguida com Marília Varela, presidente do Rotary Clube Natal Potiguar, trazendo uma forma de você poder ajudar no Dia das Crianças. Fique ligado.
Aniversário Nordestão promoção, maior promoção aniversário Nordestão. Promoção PepsiCo nesta sexta é 3, pague 2. Imperdível. Salsicha Hot Dog Seara, quilo, R$4,98. E no açougue, a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. De casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Vamos ver se dá pra fazer um troco aqui na... Esses brasileiros fugiram da rotina. Olha esse visual, isso é Colômbia. E vão deixar você com vontade de fazer o mesmo. A sensação do primeiro passo para você escorregar essa montanha aqui é maravilhosa. Dê uma de turista com os roteiros inéditos de O Mundo Segundo os Brasileiros. Nesta sexta, 11h30 da noite. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, deputado Mineiro, ao nosso programa. Boa tarde aos seus telespectadores. Estou aqui com muita honra para ser entrevistado por você. Deputado Mineiro, você é líder do governo Robson Faria na Assembleia Legislativa, tem desempenhado esta função, inclusive sobre alguns rumores de bastidores, e aqui a importância da entrevista ao vivo é para que se confirme ou se negue. Existe alguma insatisfação de sua parte nesta relação com o governo? Não, nenhuma. Eu tenho uma relação com o governador Robson de muita franqueza, né? E muita firme na questão, na defesa do seu governo. Eu tenho cumprido o papel que ele me delegou. Ser líder do governo é uma escolha do governador, né? Estamos ali fazendo o papel que ele solicitou que nós fizéssemos, defendendo os projetos do Estado, porque estou convencido, né, que são projetos importantes para o nosso Estado, para a sociedade. Não tem nenhum projeto ali de interesse pessoal do Robson, são projetos públicos, né, que interessam a sociedade, somos aliados, participamos do seu governo, ocupamos secretaria, e os petistas e as petistas que estão no governo trabalham para o sucesso desse governo. Então, me sinto muita vontade em relação a isso. Tem muita disputa política, né, e muita torcida, inclusive, para que haja crise entre PT e PSDB, mas nós temos uma relação política estabelecida, muito firme, e aliança no projeto que foi vitorioso nas eleições do ano passado. O deputado Mineiro segue, então, líder do governo Robson Faria na Assembleia. Até quando o governador achar que eu estou no desempenho da função como ele deseja. Deputado Mineiro, e com relação a caminhado pelo governo, a Assembleia Legislativa tem gerado algumas resistências em setores do empresariado e também internamente na Assembleia, e você chegou a propor que se fizesse uma comissão para discutir o assunto. Você crê na aprovação desse projeto? Sim, primeiro, óbvio, né, que creio na aprovação do projeto, e estamos fazendo um debate com a sociedade. O governador recebeu, né, as representações das entidades empresariais. Nós temos debatido com todos os deputados, inclusive o deputado de oposição. O deputado Kelps fez uma audiência pública debatendo esse assunto. É um assunto, talvez seja o projeto de aumento de imposto mais debatido do Brasil, porque você sabe, está acompanhando, aconteceu projetos parecidos, né, em outros estados, já foram aprovados muito rapidamente. Eu digo parecidos porque todos os estados estão fazendo ajustes, adequando os seus impostos, né? E digo parecido porque esse aqui é o que tem o menor impacto de todos os estados. O governador protelou, digamos, o máximo que pôde para encaminhar esse projeto na Assembleia. Nós temos uma situação, uma crise econômica mundial que tem reflexo profundo no Brasil. A nação, a União faz os seus ajustes, os estados estão fazendo os seus ajustes. Quem está acompanhando está vendo aí a situação crítica dos estados. O governador protelou o máximo que pôde e encaminhou o projeto que tivesse menos impacto. Porque a gente tem três caminhos diante de uma crise econômica e num estado como o Rio Grande do Norte, que as finanças públicas têm grande peso na economia local, né? Um problema de não pagamento de fornecedor, atraso de pagamento de servidores, baixo grau de investimento, impacta na nossa economia diferente dos outros estados. Agora, deputado Mineiro, questiona-se setores do empresariado e hoje a própria população, porque terá impacto também quando se aumenta, por exemplo, o ICMS sobre a gasolina. Questiona-se, inclusive, o impacto negativo que isso pode ter na economia do Rio Grande do Norte, a exemplo
exemplo, inclusive, do que está acontecendo na economia nacional, que ao invés de se cortar mais e mais e mais profundamente gastos, não se corta esses gastos e para a população. Disso que está gerando rejeição por parte da população. Primeiro, vamos em relação ao corte de gastos. O Executivo tem feito um esforço muito grande para diminuir. Ter a oportunidade de dizer que o Rio Grande do Norte, com a estrutura comissionada do Estado, é 0,8% do gasto total da folha. Porque é importante fazer, porque sempre o pessoal acha que cargo comissionado ganha muito no Rio Grande do Norte. Um coordenador ganha 3 mil reais. E coloca-se como se fosse uma quantidade muito grande de cargos comissionados que poderiam ser cortados e estava resolvido o problema financeiro. Pois é, que não é verdade no caso específico do Rio Grande do Norte, né? É 0,8%. Acho até que precisa fazer uma reforma administrativa, mas para que o Estado tenha o melhor funcionamento e preste o melhor serviço. Por outro lado, a sociedade cobra funções das ações do Estado, não é? Com a melhoria na educação, na saúde, na segurança. Houve um aumento, por exemplo, das diárias na área da segurança. Mas por quê? Diárias operacionais. Para você manter o corpo policial na rua, você precisa ter aumento de diária operacional. A segurança foi colocada diversas vezes, que é prioridade do governo. Exatamente. Então você tem um problema que é esse. A sociedade precisa de melhores serviços, não é? E para melhores serviços você tem que financiar esses melhores serviços. Como você faz isso numa situação de contrapé, né, numa crise econômica, onde há redução dos repasses, dos impostos, da arrecadação? Essa é a situação. Então você está ali já no couro, digamos assim. Hoje o Estado continua pagando funcionários em dia, pagando fornecedores em dia e também obras que estão em andamento com contrapartida do Estado, como saneamento, por exemplo. Exatamente, mas podia estar fazendo muito mais, né? Mas os recursos são melhor. O governo tem consciência de que tem feito todo o esforço para melhorar as áreas que ele tem colocado, mas podia estar fazendo muito mais, falta recurso para isso. Então isso é uma coisa. A outra questão era rever as isenções. O Rio Grande do Norte tem quase 700 milhões de anos de isenções para atividades econômicas, da indústria e do comércio. Mas rever as isenções seria pior para o setor empresarial, né? Então o aumento que foi Até porque é muito frágil o nosso setor industrial e do comércio aqui, se retirar os incentivos fiscais que eles têm, o PROAD, por exemplo, e outros programas, você acaba realmente com o resto que nós ainda temos aqui. Exatamente. Então, é uma economia muito dependente da ação pública, da ação do Estado. E, então, que não deixa de ser um fornecedor importante também. Decisivo, as compras governamentais, não é? Então, se optou para ter um aumento, foi de 17% para 18% do ICMS, né, que atinge o mínimo, não atinge cesta básica, não tem aumento de diesel, né? Então tem aumento da questão da gasolina de 2% do ICMS, tem aumento da questão cigarros e bebidas e perfumes, então são aquilo que pode ser menos impactante. E tem uma mudança importante na questão da venda, dos impostos da venda dos imóveis, que é o imposto mais direto, né, que diz respeito, você compra, por exemplo, um imóvel de 200, 300, 400 mil ou 1 milhão, não pode pagar igual a quem compra um ou vende um de 60, ou quem compra tem um imóvel de 3 milhões não pode pagar igual a quem tem um de 100. Então esse é um debate. E tem uma discussão sobre o IPVA para 2017, né, porque o IPVA começa em janeiro, né, então não tem mais condição de fazer ajuste como aconteceu nos outros estados e equilibrar, igualar na Paraíba, no Pernambuco, no Ceará. Então esse é o debate, são tentativas de melhorar, porque uma melhor arrecadação e podendo pagar os fornecedores, os servidores e investir, ajuda a economia. Então a economia gira. O déficit do Estado é R$1 bilhão. Lembrar que no ano passado, quando nós debatemos o orçamento, o deputado Zé Dias foi o relator do orçamento, chamava muita atenção disso. Nós temos uma previsão de um déficit de 1 bi. O esforço que o governo está fazendo é para tentar recuperar aí 230, 250 milhões a partir do ano que vem. E esse dinheiro, 25% desses recursos, irão para os municípios, que também terão a sua, digamos assim, o seu benefício com essa reforma. Não é só para o Estado, porque 25% do ICMS irá para o município, no caso de 250 milhões, 50, né, um pouco mais de 50 milhões, né, 60 milhões ali irão se distribuir para os municípios e ajudar também a economia. Então, quando o Estado tem melhor condição de cumprir as suas funções, ele ajuda a atividade privada. É por isso que os empresários têm dito o seguinte: óbvio, é da natureza deles, eu também gostaria que se analise as saídas para
não quebrar, digamos assim, a situação. Porque o custo da produção já está alto. Com a inflação que nós temos e a fragilidade na economia, onde está se vendendo menos, indústria e comércio, aí você não... Uma estagnação geral. Uma estagnação maior, esses são os cálculos, a gente tem que entender essa questão. Seria atraso de pagamento. Tem gente em baixo nível de investimento e a questão do salário dos servidores. Esse sim teria impacto muito maior na economia do nosso estado. Entender que está se apostando uma recuperação, esses aumentos serão trabalhados no ano que vem, não são imediatos, então você tem um tempo aí para tomar um fôlego. E estamos convencidos que o impacto maior seria não tomar as medidas que são necessárias obrigatoriamente. Os saques do Fundo Previdenciário, a folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, né? Existe perspectiva e vendo, Robson, uma crise econômica geral, não é? Não é só no Brasil, repito, não é só no Rio Grande do Norte. E precisamos muito, as pessoas, digo, às vezes a crise política, né? Não, nós temos uma crise econômica com impacto, né, importante, mas vamos atravessar. O Brasil já atravessou outros momentos muito mais difíceis, o Rio Grande do Norte já atravessou outros momentos. Partidos de governo, a própria base aliada do governo assumiu o comando do país, a presidente Dilma, da presidente, diante desse quadro que nós estamos observando, com a articulação de setores da mídia nacional, a articulação dos próprios tribunais, né? O Tribunal de Contas da União reprovou as contas da presidente, você tem o Tribunal, a questão da investigação da desejo da oposição, não da agora, né, Roba? A oposição perdeu a eleição, né? Depois de perder a eleição, recorreu para não dar diploma, depois que deu o diploma, recorreu para não dar posse, enfim. A Dilma vai permanecer até o dia 31 de dezembro de 2018. Né? O Tribunal de Contas da União usou também, agiu ali politicamente, porque a mesma chamada pedalada que a Dilma fez, né, as pedaladas foram feitas pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Itamar, pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo próprio Lula, enfim. Então, nós vivemos um momento de disputa política. Eu até digo que esse acirramento político, né, ele acirra, né, e amplifica, repito, a crise econômica. A crise econômica é real, mas toda saída para ela precisaria de ter uma outra pactuação. E nós temos uma intensa disputa. Né? Uma intensa disputa que, no nível que nós estamos, é natural no Brasil. O Brasil já viveu momentos de disputa política muito semelhantes, mas muito piores do que esse. Né? Agora, nós vamos atravessar esse momento aí, faz parte da disputa política natural. Acho que a reforma que o governo fez, a sua recomposição, tem o objetivo, né, de buscar diminuir esses acirramentos e faz parte da política. Agora, tem muito claro, tem os inconformismos, né, com as vitórias, com os projetos. Agora, os principais líderes da oposição, né, também estão ali envolvidos, né, em escândalos, né, muito graves, inclusive, que eu espero que sejam apurados, né, ao contrário do que eles fazem conosco, quando é o PT. Eu espero que todas as denúncias, inclusive contra o senador Zé Agripino, sejam apuradas e ele tenha a oportunidade de se posicionar. Se ele for culpado, que ele pague. Se ele for inocente, que ele seja, né, inocentado. Agora, nós não vamos fazer, eu não vou fazer igual ele faz quando é petista, que já sai condenando com o dedo em riste aí e sendo o catão da República. Está aí o que está acontecendo. Vamos acompanhar e vamos fazer essa disputa política. Tentar um ping-pong aqui rapidinho com o deputado mineiro. A pergunta aqui do Márcio Campos, que nos acompanha no Tirol. Cite uma frase que para você resume o governo de Carlos Eduardo. Eu acho muito pouco uma frase que resume o governo. Eu vou citar uma palavra até, maquiagem.
Admitido pelo próprio prefeito, inclusive. É maquiagem. Né? Quando eu vi a cidade, ele falou que gosta de maquiagem, então maquiagem. É uma palavra. Neide Capimacio, o Mineiro tem planos e almeja a Prefeitura do Natal? Nós vamos disputar as eleições no momento correto. Quando a legislação assim permitir, estamos à disposição do PT e vamos fazer esse debate no momento correto. Quando a legislação, repito, permitir, né, estaremos debatendo a cidade. Paulo César Azevedo, da Cidade da Esperança, pergunta ao deputado Mineiro se ele está entre os petistas que acham que a crise foi inventada e se ele acha que Dilma é competente. Eu acho que Dilma é muito competente mesmo, entendeu? Ela administra o Brasil. Acho que é muito atacada até por ser mulher. É um desrespeito que se vê contra a presidenta do Brasil em muitas redes sociais. Tem um ódio, uma intolerância, né? E acho que a crise é amplificada. Tem uma crise econômica no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Aliás, se você comparar os países do mundo, o Brasil até que não está muito ruim na fita, não. Agora, tem disputa política que amplifica e por Dilma ser quem é, a história que ela tem, é de muita competência, de muita correção, né? É uma pessoa muito correta, uma pessoa que não tem nada contra ela, a oposição fica desesperada, mas paciência. Temos uma pergunta do telespectador, vamos colocar na telinha aqui mais participação. Minha amiga Vanessa, temos lá a pergunta do telespectador? Vamos lá, senão fariam aqui do WhatsApp. Enquanto isso, não apareceu ainda a pergunta, então vamos aqui mais uma pergunta no WhatsApp de telespectadores, deixa eu ver. Participação aqui, boa tarde, pergunta, essa pergunta eu já fiz, deixa eu ver. Participação aqui é muito fácil para você falar, porque tem um salário alto, mas para um pai de família ganhar um salário miserável fica difícil, sem contar que foi o seu partido que deixou o país nessa situação. Valneiro Solidade 2. Algum comentário? Primeiro, eu tenho muita honra do que o PT fez no Brasil, distribuiu renda, aumentou salário. Tem vários erros e nós assumimos os erros. Agora, o Brasil mudou. Certamente é um daqueles aí que são inconformados com a vitória do PT, eu respeito a sua opinião. E o salário que eu tenho, eu fiz jus a ele, trabalhei, batalhei e honro cada centavo que eu recebo trabalhando. Para finalizar, rapidinho, em todo o país está havendo um movimento para a redução de salário de vereadores. O deputado concorda com a redução de salário de deputados estaduais? A pergunta da Marta de Capimacio. Porque o salário de deputado estadual é vinculado ao federal, né? Se for votado, eu votarei favorável a isso com muita tranquilidade, sem nenhum problema. Não tenho nenhum tipo de esconder essa relação com a questão do salário. Eu acho que, repito, a gente ganha um salário bem pago, mas eu pessoalmente trabalho para honrar o que eu ganho e fazer jus ao que eu ganho. Agradeço a participação do deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores, do Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a você, parabéns e bom final de semana aí para você. Continuamos ligados aqui no nosso Boa Tarde Cidadão e daqui a pouco, depois do intervalo, vamos entrevistar Marília Varela, que é presidente do Rotary Clube Natal Potiguar. Vem aí uma opção para você poder ajudar no Dia das Crianças. Fique ligado.